there's no going back. She's a beast. I call her. Um movimento marcado por sua experimentação, com um grande desejo na arte da inovação, caracterizado pela quebra do padrão. Uma ideia marcada por sua radicalidade, visado por sua subjetividade. Essas eram as ideias das tão faladas vanguardas europeias. O surrealismo foi uma das vanguardas artísticas europeias que surgiu lá em Paris no início do século XX, e esse movimento originou-se da relação entre o realismo ao materialismo da sociedade ocidental. Então, a arte surrealista, ela só não restringiu a pintura, que tinha aquele olhar da logística dos sonhos, né? Mas também influenciou várias manifestações artísticas, como a escultura, a literatura, o teatro e o cinema. Se deu origem na Europa no período entre duas guerras, 1918-1939, e ficou conhecido como os Anos Loucos, porque deixou a incerteza da predominância da paz, o que levou ao desejo de viver apenas o presente. Então foi nesse período de insatisfação, de desequilíbrio, de contradições, que surgiram diversos movimentos artísticos voltados para uma nova interpretação da expressão da realidade. Mas André Breton, escritor francês, ex-participante do Daísmo, ele rompeu com o líder do movimento Daísmo, Tristan Taras Aracrico, é assim. Com isso, ele lançou em Paris, em 1924, o Manifesto Surrealista, que trouxe para o mundo um novo modo de encarar a arte. E segundo ele, consistia nisso daqui, ó. Automatismo psíquico puro, pela qual se propõe e exprime, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na ausência de todo controle exercido pela razão, fora de todas as preocupações estéticas ou moral. Então, no manifesto, os princípios surrealistas, eles são apresentados, entre eles, a inserção da lógica e a adoração de uma realidade superior, né, que era chamada de maravilhosa. Então, nesse mesmo ano circular, o primeiro número da revista, se eu não me engano, é a Revolução Realista, reunia todos esses meios de expressar a arte com a expressão da música, né? Que era o que eles mais pregavam. O surrealismo propõe a valorização da fantasia, da loucura e da reação automática. Então, o artista ele deve ser impulsionado. Ele deve registrar tudo o que vem na sua mente sem se preocupar com a lógica. Os artistas eles tinham como objetivo usar o subconsciente para a criação de imagens fantásticas. É por isso que existia tipo uma realidade absoluta, uma surrealidade, porque as artes plásticas e a literatura eram vistas como forma de expressar a fusão dos sonhos. Dessa forma, as principais características do surrealismo são o pensamento livre, a expressividade espontânea, a criação de uma realidade paralela e também a valorização do inconsciente. Bom, no surrealismo, as pinturas elas tomaram duas direções. Essas direções podem ser figura surrealista figurativa e também figura surrealista abstrata. Em ambas, elas vão adaptar as técnicas da escrita automática, que é dada pelos poetas. E o intuito dessas pinturas que os poetas tiveram é liberar a mente daquilo, ou seja, liberar a mente de controle e sempre estar podendo produzir um fluxo de ideias do subconsciente. Ou seja, explicando de uma forma melhor, uma pintura de reconstrução de sonhos, onde esses sonhos eles podem ser colocados em posições de justaposição, numa justaposição inesperada. Bom, o movimento surrealista no Brasil foi absorvido pelo movimento modernista e seus artistas, pouco antes da década de 30. Alguns historiadores acreditam que o surrealismo no Brasil não teve tanto destaque e atribuem isso aos momentos históricos diferentes vividos na França. Como eu falei, no Brasil não houve um movimento surrealista propriamente dito, porém alguns artistas modernistas brasileiros foram influenciados por essa estética, assim como é possível apontar elementos surrealistas em obras de Ismael Neri, Tarsila do Amaral e o poeta Murilo Mendes. Agora,
eu vou mostrar alguns autores e algumas obras muito importantes no surrealismo. Alguns autores importantes foi Max Ernst. Ele foi um alemão que desenvolveu a técnica do frotagem. Traduzido para o francês significa friccionar. Então seria usado um lápis ou qualquer outro material que seria friccionado sobre uma superfície ou um papel que se encontrasse texturizado. Ou seja, ao ser friccionado, a obra ela passava aquela ideia de textura. Uma obra muito marcante que a gente vê nitidamente essa técnica do frotagem usado por Max Ernst é na obra Roda da Luz. Roda da Luz é perceptível a gente ver que a imagem, a obra dá aquela ideia de textura, né? Então, Max Ernst também, ele usava a técnica do decalcomania, que seria o quê? Ele pressionava algumas imagens sobre alguma superfície de metal ou de vidro e a partir dali ele usava da sua criatividade e criava as suas próprias obras a partir daquela decalque, a partir daquele decalque ele tirava novas obras, novas artes dali. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre Joan Miró. Joan Miró, ele foi um artista espanhol que criou a tela Carnaval de Harlequin. Ele era um artista assim, que tinha uma particularidade muito engraçada, vamos dizer. Por quê? Porque ele cruzava a fronteira do seu modelo externo e usava um pouco dos símbolos que surgiam do seu subconsciente. Então, a partir do momento que ele desfrutava, melhor dizendo, do seu subconsciente, da sua imaginação, ele sabia frear e parar naquela ideia do controle do consciente. Então, ele tinha um certo controle sobre as suas obras. Ele usava da sua criatividade, das suas alucinações, só que com um pezinho na consciência também. Agora nós vamos conhecer um cara que é considerado assim meio durão, que é René Magritte. Por que ele era considerado um cara meio que durão? Porque ele dizia que não era aquela coisa do automatismo, era considerado falso. Então ele desconsiderava toda aquela ideia do espontâneo, das alucinações, nada, ele achava tudo isso falso. Então, analisando suas obras, né, a gente percebe que é algo assim convencional, mas quando a gente vai dar o olhar crítico sobre aquela imagem, a gente percebe que era algo bizarro. E aí a gente começa a ver assim, de primeira imagem a gente teve aquela ideia de tá ok, tá convencional, mas quando a gente para realmente analisar aquela imagem e ver o que ela realmente quer nos passar, a gente percebe que tem aquela ideia bizarra, sabe? Sem muitas cores, aquela coisa mais, sabe, casual, formal. Salvador Dalí, ele foi o cara que chegou para chocar porque ele era o cara considerado mais paranoico, louco, que você olhava assim para as obras dele e você não via tanto sentido, né? Tanta coisa condizente. Então, ele tornou-se um membro oficial do grupo dos maiores autores surrealistas. Então, ele era um cara que usava e abusava do seu subconsciente. Ele tinha muitas alucinações e ele tinha aquelas alucinações do seu imaginário e ele ia criando as suas obras através disso. Então, ele é um cara que ficou muito conhecido por ser considerado paranoico, doido, né? Que as obras não condiziam, ninguém sabia de fato o que aquela obra queria passar. Então, esse era Salvador Dalí. Falar das roubadas, eu